E vamos falar de novo sobre essa briga entre torcedores do Fluminense e torcedores do Vasco, principalmente pelas redes sociais, mas pelo menos agora trazendo um elemento diferente. Os dois clubes se manifestaram com notas oficiais sobre os recentes acontecimentos, pedindo paz entre as torcidas. Isso é muito importante porque, infelizmente, isso acabou saindo, na minha opinião, pelo menos, completamente do controle. Vou trazer aqui também uma entrevista que o Aras concedeu à Libertadores, falando sobre Fernando Diniz e também sobre o sonho da torcida tricolor em conquistar a Copa Libertadores. Foram duas respostas que o Aras deu muito bacana. E também sobre o futuro ou a futura liga do futebol brasileiro. A gente está nessa expectativa de haver uma união ou não entre os blocos, mas hoje duas reportagens sobre o caso foram publicadas e duas reportagens bem interessantes. Os clubes da Liga Forte Futebol podem receber até mais de R$ 1 bilhão, até o mês de junho, mesmo sem o acordo para a formação de uma liga única. Vocês vão entender tudo isso aqui. Deixa o like, por favor, não se inscreva, é muito importante. Comente aqui, evidentemente. Qualquer ajuda, qualquer interação, tudo é muito bem-vindo. Sem você, eu não posso fazer aqui o canal do Lessa, então eu conto humildemente com cada um de vocês, inclusive para espalhar o conteúdo do canal em todos os grupos aí que vocês estão de Fluminense, principalmente. Vamos lá, galera. Primeiro, quem divulgou a nota foi o Vasco através das redes sociais, no Twitter, e escreveu o seguinte: galera, estamos aqui para um papo, para um assunto sério, e o papo é reto. Vasco e Fluminense são adversários históricos. Grandes jogos desse clássico fazem parte da vida dos dois clubes. Temos nossos momentos inesquecíveis, eles também. Afinal, vencer ou perder faz parte do esporte. O que não faz parte é transformar uma disputa esportiva em ameaças ou agressões, em violência, seja ela física ou virtual. Violência não combina com o esporte, não faz parte da nossa história. Não combina com esse grande clássico. Dentro de campo, quando a bola rolar, cada lado vai batalhar pela vitória. Fora dele, nos bastidores, cada um vai defender seus interesses, mas sempre na bola, sem agressão. Chega de violência, chega de briga, paz no esporte. Essa foi a nota divulgada pelo Vasco. Vamos à nota aqui do Fluminense, tá aqui no site oficial. O Fluminense endossa a nota emitida pelo Vasco e reitera à sua torcida o pedido para que cessem imediatamente quaisquer manifestações que extrapolem a rivalidade sadia, especialmente aquelas que reproduzam discursos de ódio e busquem incitar qualquer tipo de hostilidade entre as instituições e suas torcidas. As discussões entre os clubes a respeito dos seus posicionamentos e divergências serão travadas nos foros adequados e de lá não devem se afastar. A posição institucional do clube a respeito da gestão e utilização do estádio do Maracanã é fundamentada exclusivamente nos aspectos eminentemente técnicos que permeiam o tema. Ainda que seja perfeitamente natural que tais manifestações provoquem divergências e debates, é fundamental reafirmar que o Fluminense nunca deixará de dispensar tratamento respeitoso e condizente com a dignidade e tradições históricas de qualquer clube rival. O Fluminense insiste que nada é mais importante do que a paz em um futebol. Sem um ambiente pacífico nos estádios, teremos arquibancadas vazias e um espetáculo sem brilho. E todo o resto perde, portanto, o sentido. Essa é a nota divulgada pelo Fluminense. E, bom, galera, é o que eu falei aqui naquele vídeo, no vídeo recente, no vídeo que eu gravei principalmente depois do ocorrido lá com a reserva. Eu acho que isso extrapolou já qualquer limite. Porque os torcedores, eles não estão, não todos, né? Mas muitos, e algumas, como eu disse, alguns perfis de rede social, de Twitter, eles não estão querendo apenas fazer a defesa do seu clube. Eles estão querendo atacar a honra do seu clube, dos clubes, dos rivais e dos seus torcedores. E aqui eu vou falar de um modo geral, porque isso vale para todo mundo. Quando o pó de arroz é citado como que o Fluminense usou pó de arroz para disfarçar a cor dos jogadores lá atrás. Quando isso é falado, há alguma preocupação de fato com os negros, com os pretos, né, com os torcedores, ou algum pensamento empático com os torcedores do Fluminense ou de qualquer clube que são negros e que ou sobre como isso os afeta? É claro que não tem.
Então tudo não passa de uma agressão gratuita. Tudo não passa, de uma maneira geral, por muitos, não de uma preocupação com um problema social ou com uma questão de preconceito. Não. Tudo passa pelo simples fato escroto de dizer que o meu clube é melhor do que o seu por isso, isso e isso. Olha só para a sua história. E eu falei aquele dia que todos os clubes ele têm importância. Todos. E todos erraram em algum momento. O importante é quando você olha para o que você fez lá atrás e tem aquilo como exemplo de nunca mais repetir e a partir dali traça um futuro completamente diferente. E é isso que faz diferença. Só que essas pessoas, elas não estão pensando nisso. O perfil ontem do Vasco, se eu não me engano é Nils Colina o perfil, ele publicou uma mentira falando no pó de arroz. Um dos integrantes do grupo foi ameaçado de morte, coisa que evidentemente eu não concordo, e depois publicaram de novo. Então o que esses caras querem? O que essas pessoas querem? Elas realmente querem paz? Elas realmente querem o respeito da torcida adversária? Então é nisso que eu me apego. Eu sou contra. Acho que não tem que ficar diminuindo história de clube nenhum. Ficar diminuindo história. Deixa o Vasco a história do Vasco. O Fluminense tem a sua própria história. E o que tem que ser valorizado é a história do Fluminense. E isso vale para cada torcedor. Não importa a história do outro. O problema é que hoje a gente quer, para a gente crescer, a gente quer diminuir o outro. Não basta a gente se valorizar. Então, tomara que, infelizmente eu tenho pouca esperança, mas tomara que isso tenha de fato algum efeito prático, né? Que surta algum efeito prático. É difícil ter esperança quando você vê o que os caras fazem. Não respeitam nem o próprio integrante que sofreu ameaças, que sofreu uma violência, violência virtual, que não estava envolvido no caso, nem respeito ao próprio colega. E eu estou falando porque esse foi o exemplo de maior discussão ontem. Então, assim, que tomara que isso tenha algum efeito. É normal suscitar debate, é normal suscitar discussão num certo nível, tudo é aceitável. O que eu falei, provocação, chamar o Vasco de tetra rebaixado, Série B, o Fluminense terceira divisão, tudo isso é zoeira. Você pode dizer, mas não tem nada. Que o Eurico ajudou o Fluminense, isso é mentira. Beleza, que seja mentira, mas é uma coisa que é uma zoeira que faz parte do futebol. Não está ofendendo a honra de ninguém, não está ofendendo a honra do clube, não está ofendendo, sabe? Saudade de quando o futebol se baseava nisso. Mas infelizmente hoje está bem difícil e tomara que a gente tenha um mínimo de paz, porque assim, tá difícil, tá mentalmente insuportável frequentar certas redes sociais em alguns momentos. Tomara que isso mude, tomara mesmo. E antes de trazer mais informações aqui, galera, vai ter uma entrevista do Ares aqui que eu achei muito bacana. Olha só, última chamada real, porque no próximo domingo, aqui no canal do Lessa, aliás, domingo não, amanhã, na live pós-jogo, depois do jogo contra o Fortaleza, eu vou sortear aquela camisa retrô do Fluminense que eu prometi para vocês, tá? Então, última chamada de fato. O que você tem que fazer para concorrer se você quer ganhar uma camisa retrô do Fluminense? Você vai aqui nesse link que eu vou deixar no comentário fixado, é só clicar ali e vai lá na Bet7k, faz um depósito de pelo menos R$30, tira o print desse depósito e manda para o meu e-mail que eu também vou deixar aqui. É só isso, depósito de R$30, mandou para mim, né, o comprovante no e-mail e você amanhã vai poder participar desse sorteio em parceria com a Bet7k. E aproveita para já palpitar, dar o seu palpite para o jogo de amanhã. A cotação do Fluminense está alta. Mais de 2,60, se eu não me engano. Então, assim, para mim, tem muito valor aí, porque o Fluminense, principalmente se for o time titular, tem muita chance de vencer esse jogo. Para mim, as casas estão errando. Então, eu, se fosse você, juntava o útil ao agradável. Já pega e fazendo esse depósito tem bônus de dobro. Então, você já vai ter logo o dobro para ir com fé nessa vitória do Fluminense. Galera, é o seguinte, hoje o Rodrigo Matos do UOL publicou essa reportagem aqui sobre a Liga, dizendo que o Fundo Serengeti planeja fechar contratos com todos os 26 clubes da Liga
Futebol Forte até o meio do ano e pagar cerca de 1 bilhão aos clubes. Esse é o valor aproximado de metade do investimento por 20% dos direitos de TV e comerciais do brasileiro desses times a partir de 2025. Até agora, 24 clubes assinaram, falta o Internacional e ABC. O Serengeti, lembrando, é um fundo com cerca de 1 bilhão, pouco mais de 1 bilhão e 300 milhões e 1 bilhão e meio em ativos. O pagamento total aos clubes por uma liga é única e próximo de 1 bilhão ou quase 5 bilhões de reais. Portanto, o fundo tem que contar com parceiros. E aí tem investimento de recursos de 3 fontes. O Serengeti, a corretora LCP e um fundo cujo o nome é mantido em sigilo na operação. Bom, esse negócio de nome mantido em sigilo é complicado, né? Mas enfim. E aí eles que fariam esse aporte inicial nessa liga, no caso para os clubes da Liga Forte Futebol. A Libra reúne os outros 18 clubes, né? Como a gente sabe, não há acordo entre as partes. Até o momento, a gente sabe disso. Tem a possibilidade do Serengeti negociar com o fundo Mubadala, que é o fundo que está investindo, que pretende investir na Libra. A questão é que o Mubadala está rejeitando essa ideia. E a terceira opção é reter os 20% dos direitos dos clubes da Liga Forte Futebol e negociá-los de forma centralizada. É para isso que o fundo finaliza um acordo que acena com 2,185 bilhões para esses clubes da Liga Forte Futebol, independente da Liga Única. Aí, para mim, está o principal ponto dessa notícia. Com todos os acordos fechados, a previsão do Serengeti é metade deste valor ser pago nas próximas semanas, isto é, entre maio e junho. A visão desse fundo é que o investimento no futebol brasileiro se justifica porque há crescente valorização dos direitos de eventos esportivos e o brasileiro está depreciado, isso porque no mundo os contratos sobem 25% ao ano em média, enquanto aqui no Brasil 7%. Aqui eles dizem que a avaliação é que só ocorre por 2 motivos. Não há venda centralizada de direitos com concorrência de agentes internacionais e os clubes não conseguem reter seus principais talentos, o que reduz o valor de direitos como os internacionais. Ou seja, então os clubes poderiam ter 1 bilhão até para dividir até o mês de junho. Imagina essa bolada, hein? Que não dá para fazer com essa bolada. E aí, o Globo publicou uma outra matéria com a parte 2 aí da discussão entre Leila e Landim. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que recentemente demonstrou todo o descontentamento com a postura do Flamengo nessas negociações. E aqui diz o seguinte, diz que a mandatária do Palmeiras constatou que os números seriam muito diferentes e deixariam o Palmeiras em uma situação muito aquém se comparado aos principais rivais. Leila entendeu que mesmo num cenário de 3 bilhões de receita total de liga, o modelo da Libra assegura ao Flamengo uma distância de pelo menos 150 milhões para o Palmeiras. Olha só isso. Ela se deu conta ao olhar as receitas que no cenário da liga, desenhado pela Liga Forte Futebol, a distância entre os dois clubes seria de apenas 10 milhões. Entretanto, não cogitou ainda pular do barco. Tia Leila, eu só tenho uma coisa para dizer. Pula logo desse barco, vem para o nosso barco, que aqui o negócio é melhor. Mas, falando sem brincadeira, por que a Leila, por exemplo, não pulou desse barco? E por que outros clubes, percebendo isso, porque com certeza não foi só a Leila que percebeu, também não pularam desse barco? É falta de conhecimento do que eles estão tratando? Muitos com certeza sim, mas não no caso dos maiores. Ou até, dependendo do clube que for. Então, o que está prendendo esses clubes lá? É isso que eu fico imaginando. O que será que está prendendo esses clubes? Se você está vendo que a diferença é absurda e é justamente contra isso que você está lutando, por que os outros ainda não pularam esse muro? É o tipo de coisa que tem muita coisinhas ali por trás que a gente não sabe ainda, muita. E esses detalhezinhos é que fazem a diferença. Mas eu acho que quando um pular, os outros vão vir. Essa é a minha fé para que de fato saia uma liga única. E talvez esse movimento do Serengeti, se realmente acontecer, de pagar, mesmo sem ter a certeza da liga única, talvez possa fazer com que outros, ou possa chamar a atenção de outros clubes para isso. Tomara, essa é a nossa torcida. O que não dá é para voltar atrás. Fluminense e todos os clubes que estão hoje na Liga Forte Futebol
não podem voltar atrás de jeito nenhum, porque é isso que Flamengo e Corinthians querem. Eles querem cada vez mais se perpetuar no poder e seguir nessa bonança que eles estão ganhando absurdamente mais que todos os outros. E vamos com a entrevista do John Arias ao perfil oficial da Conmebol, ele falando sobre o Diniz e também sobre o sonho da torcida em conquistar a Libertadores. Fluminense es un equipo de mucha tradición acá en Brasil, un equipo de realmente una historia grande, un equipo que tiene realmente una historia bonita, que por ahí, como te digo, la expectativa mayor este año es la Libertadores, por lo que significa, porque sería el primer título en esa competición para el club, porque sabemos y somos conscientes de que este año por ahí estamos en una buena chance. Realmente tenemos un muy buen club, un muy buen equipo, tenemos un muy buen cuerpo técnico y las personas que están ahí ayudando, nosotros sentimos que este puede ser el año realmente de conseguir algo importante. Entonces claramente te digo, por ahí se me viene a la cabeza cuando me dijiste una película, te podría decir una película donde se consigue algo sobrenatural, siendo un club que por ahí lo desea mucho, entonces no, ahorita no se me viene a la cabeza una película así, mas yo consideraría que es eso, que es el sueño de cualquier torcedor de Fluminense, independiente de la edad, independiente de cualquier circunstancia, todo el mundo sueña y anhela la Libertadores, entonces yo creería que ese es el objetivo, te lo digo, de cualquier tricolor en el mundo entero. Necesito una ayuda tuya para entender un poco de tus compañeros y de ese plantel. Por empezar por el profe. Voy a preguntar también a tus compañeros. Me gustaría que vos definieras a Diniz en una palabra. Pasión. 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 Y un recuerdo de una situación, no sé si es rara, pero una situación curiosa que viviste con él. ¿Hay alguna situación que te recuerda así, que fue tremenda, que fue alguna cosa que te marcó? Así puede ser chistosa o alguna cosa que pasó. Todos los días. Fernando es una persona que sorprende a veces para bien, todos los días. Como te digo, para mí la palabra que lo puede definir es pasión, porque es una persona totalmente apasionada por su trabajo. Es una persona que, como te digo, si me preguntas una historia, día a día, o sea, él llega hoy con la misma pasión que llega el día después del mejor partido, con la misma que llega el día después del peor partido, con la misma que llega el día que ganamos 5-0, es la misma que llega el día que tenemos un mal partido. Y es una persona que realmente día tras día busca mejorarse, superar-se e melhorar cada um de nós. Eu acho muito bacana a forma como o Arias fala do Diniz, é um negócio que chega a brilhar os olhos, né? Eu acho incrível o relacionamento desses dois, realmente muito especial, é um negócio que toca. E quando ele fala da torcida também, a gente percebe que ele entende a dimensão que esse título da Libertadores tem para a torcida do Fluminense. Então, se ele entende, todo elenco com certeza entende. Dá para sentir nas palavras do John Arias, sem entrevista com os perfis, com o perfil oficial da Conmebol nas redes sociais, enfim, no caso os perfis, né? Tá sendo muito, muito bacana, algumas falas bem maneiras que dá pra gente tirar e trazer aqui. Beleza, galera? Deixa o like aí, esquece não, tá? Comentário, e se inscrevam aí no canal, para quem não tá inscrito, muito importante. E a partir da manhã deste sábado, claro, pré-jogo aqui no canal do Leste com tudo sobre Fortaleza e Fluminense.